Bom dia, ouvintes e assinantes do canal. Mais uma vez estamos aqui, né, para fazer um bate-papo, né? Hoje chamei para conversar com a gente o grande professor da área de economia e finanças, o professor Reinaldo Cafeu. Já vou soltar a palavra para ele, um grande comunicador, vai saber, né, desenrolar muito bem aí a palavra. É com você, Cafeu. Bom, com alegria aí que eu estou aqui no teu canal e, obviamente, à disposição aí. O tema de economia é presente na vida de cada um, existe toda uma teoria econômica por trás disso, mas é evidente que nós, economistas, temos aí até o dever de descomplicar um pouco a economia. Eu fico à sua disposição aí para atender a expectativa aí, tanto sua como dos seus assinantes. A ideia, né, inicialmente, professor, a gente começa tratando de economia dentro das finanças, né? O que as empresas hoje no nosso país, né? Nós ouvimos falar muito sobre a retração das empresas, das indústrias do nosso país, e esse processo que é necessário voltar, ao meu ver, nós industrializarmos o país para gerar valor, agregar valor, gerar emprego, né, para as pessoas, de forma as pessoas que estão, né, crescendo no país, para que elas também possuam renda e, por consequência, consumam e vão gerando valor à economia. No seu ver, essa ideologia de gerar valor, voltar essa industrialização no país, ela é salutar? Ou esse negócio de especulação ainda pega muito? A questão toda é que o Brasil ele perdeu um pouco o foco na indústria. Com o crescimento forte, principalmente da China, e com a carga tributária aqui no Brasil, muitos players que atuam no setor industrial brasileiro optaram por montar suas matrizes ou filiais ou parte do seu parque industrial fora do Brasil, né? Eu conheço aqui na região em que eu moro que a indústria local manteve uma linha de produção daquilo que era principal, e aquele material acessório que ela também produzia, ela tem um controle de qualidade na China, né? Então, a gente vai lá uma vez por ano, credencia as empresas, acompanha a qualidade, coloca a marca dele brasileira e coloca no mercado. Obviamente que a China já teve um momento muito forte, né? O crescimento acima de 10%, ela acabou fazendo uma política muito agressiva de substituição de importação, ela acabou atuando também na tecnologia, ela, diferentemente do Brasil, né, que não fez isso, o chinês fala, peraí, eu tenho aqui o celular, deixa eu ver como é que é por dentro esse negócio, eu vou fazer um mais barato. E também eles tiveram um boom de mão de obra muito barata. Hoje, a China já passa por uma outra fase, que é encargos sociais, né? Um pouquinho mais de retorno para o seu mercado interno. E aquele crescimento que era de 8, 9, 10% ao ano, hoje já está, semana inclusive, a revisão para 5 a 6% de crescimento para esse ano, que para os padrões chineses é um patamar menor. O ano passado, para você ter uma ideia, em 2022, China e Brasil estiveram ali muito próximos em termos de percentual de crescimento. Mas a projeção da China é que ela quer, nos próximos anos, ser a principal economia mundial. Então, por que eu estou gastando um tempo com a China? Porque foi ela o grande vetor e a grande novidade para que a indústria brasileira perdesse robustez. Além disso, nós temos, André, uma questão aqui no Brasil chamada custo Brasil. O custo Brasil, o que é? É a inoperância interna, é a carga tributária. A questão de 3 anos, eu fiz um estudo em que eu peguei uma indústria na Alemanha, uma indústria nos Estados Unidos e uma indústria no Brasil. Aquele DRE, né, que é a demonstrativa de resultado. Venda, né, impostos, custo da matéria-prima, custo da mão de obra, outros custos. Na média, óbvio que eu estou comparando com 2 países de referência, mas é assim que a gente faz, na média, o Brasil gasta de 35% a 36% a mais para fazer a mesma coisa que o americano faz ou que o alemão faz. Quer dizer, não dá para você suportar, você perde competitividade. E aí o que acontece? A indústria começa a depender só do mercado interno. Quando ela começa a depender do mercado interno, quando ela começa a ter que importar da China para substituir aqui, é óbvio
que ela vai perder relevância. Lá no passado, o setor secundário puxado pela indústria representava mais de 1/3 do produto interno bruto brasileiro. Hoje vai bater ali 18, 19, 20, 22%. Ela perdeu essa relevância. Tanto que o próprio vice-presidente e o atual ministro da Indústria e Comércio, no seu discurso de posse, ele disse, olha, nós precisamos voltar a focar a indústria brasileira. Agora, também é óbvio que o setor de serviços cresceu muito, né? Então, o que nós podemos, no máximo, você não vai frear o crescimento de serviços. Então, o máximo que pode ter é a participação relativa da indústria começar gradativamente a aumentar, ou seja, as áreas crescem e o setor industrial também. Mas, para isso, não há dúvida que precisa, como está na pauta de uma reforma tributária, é importante, nós tributamos muito o consumo e muitos bens. E, nos últimos anos, o setor de serviços cresceu muito, então precisa ter um certo reequilíbrio. Não dá para você mais comprar um produto industrializado com PIS, COFINS, IPI, ICMS, tudo isso. Aí chega na ponta, o nosso produto perde competitividade, né? E aí, óbvio que importar o produto, às vezes, se torna mais em conta do que fazer a produção local. Mas, objetivamente, respondendo o que você falou, sim, é possível, desde que o Brasil comece a trabalhar na questão do custo Brasil. Qual é a dúvida que eu tenho nesses próximos 4 anos? O custo da mão de obra. Eu acho a nossa mão de obra cara, com baixa produtividade, e eu não vislumbro, no atual governo, uma perspectiva nessa linha, o que pode, de alguma maneira, ser compensado se implementar uma reforma tributária adequada, se efetivamente nós tornarmos o custo para as empresas um pouco mais leve. Mas a mão de obra ainda talvez seja um grande desafio, porque o modelo econômico e modelo preconizado pelo atual governo é mais de emprego formal, de CLT, de encargos sociais, diferentemente do que o mercado está começando a perceber. Você viu recentemente falando, precisamos disciplinar, normatizar a questão do Uber. Quer dizer, se engessar o Uber, esse preço que nós pagamos hoje vai ser menor. Claro, não estou querendo aqui dizer que o trabalhador não tem que ter as suas garantias mínimas, mas essa história de ter que tutelar tudo, de o governo ter que interferir em tudo, me parece que já ficou lá no passado. Então, essa é a grande dúvida para ter um impulsionamento na indústria, que é ter leveza nos custos de mão de obra e, obviamente, que qualquer setor industrial depende também de uma política macroeconômica assertiva, com linhas de financiamento de longo prazo, o que, infelizmente, o Brasil ainda está um pouco distante de realizar. O que eu percebo também, professor, que eu venho da parte da engenharia de produção, né, onde a gente faz a gestão de pessoas, né, e é um ente produtor e um ente que entrega, que concorre com produto chinês, como o senhor falou, e nós trabalhando com a mão de obra brasileira, da qual ela é uma mão de obra cara, mal treinada, mal capacitada, né, e de uma cultura organizacional muito difícil de obter resultado, de obter compromisso, de entrega a esse custo, né, a redução desses custos, né. Então, eu como educador também, eu levo essa pergunta para o senhor. Existe uma ideia, uma proposta de desenvolvermos uma educação no país, um plano de governo, não uma política de Estado, né, onde, como foi feito na própria China, na Coreia, no Japão, há 70 anos, onde o brasileiro seja educado já para desenvolver mais e melhor dentro da indústria, para também nós termos a competitividade desse mercado, né? Bom, o que você está falando basicamente é capacitação, né? O que eu vejo é a cada governo que entra, uma interrupção de modelo econômico. Vamos pegar do período aí da redemocratização brasileira. Nós tivemos ali um primeiro momento com o Tancredo, que não levou, aí ficou o Sarney, foi uma eleição indireta. O grande trabalho foi combate à inflação. Então, a inflação bateu até 5.000%. Vem Collor, faz congelamento, fica 2 anos, tem um impeachment. O Itamar faz um mandato tampão, o trunfo dele foi dar espaço a Fernando Henrique Cardoso para nascer o real. O Plano Real vem, combate efetivamente a inflação, mas nós não fazemos as chamadas reformas estruturantes. Então,
nós não demos sustentação para o Estado, a reforma tributária não saiu do papel, estamos discutindo hoje de novo, a reforma da Previdência mais contundente foi agora no governo do Bolsonaro, nós não fizemos a reforma administrativa, que certamente não vai ser feita agora. Então, quando eu olho isso, eu não consigo enxergar em cada governo uma continuidade para essa capacitação. E um grande erro cometido no governo de Lula, depois com Dilma, foi pular etapa. Nós perdemos uma grande oportunidade de ter mais técnicos no Brasil. Não sei se você se lembra, mas nós, quando tivemos agora o boom da construção civil, em que o Brasil estava indo muito bem, faltaram azulejistas, assentador de piso, pintores, até engenheiros, técnicos de edificações. Por que isso aconteceu? Porque nós ficamos com o barulho de que o jovem brasileiro precisa pular para a universidade, nós precisamos ter estatística. Eu, que sou professor universitário há 40 anos, eu consigo ver hoje a grande diferença entre o aluno que se aproxima e desse aluno da tua geração e até um pouco anterior à sua geração, que é o quê? Vinha mais bem preparado, havia uma concorrência maior, os vestibulares eram realmente seletivos. Hoje, os vestibulares são seletivos para carreiras no setor público, ou algumas que têm ainda forte concorrência, mas a maior parte, inclusive a que você tem de engenharia de produção, de administração, hoje a gente até brinca, chegou perto da universidade, caiu o RG lá, o sujeito está inscrito. Então, o que acontece? A gente recebe um aluno despreparado. Né? Então, quando a gente olha isso, e tem um outro detalhe, nós estamos perdendo o boom demográfico, que é o melhor momento da melhor idade para ofertar mão de obra. Nós perdemos isso, já está no fim, já passou esse ciclo. Então, quando eu olho isso, e respondendo à sua indagação, não consigo enxergar que a nossa mão de obra tenha um nível competitivo, nivelado pelas melhores funcionários de outras organizações no resto do mundo, que nos permita dar essa esperança. Existe, sim, um olhar de que o ensino-aprendizado vai ser pelo resto da vida, que tem que ter um aperfeiçoamento permanente, mas isso está muito voltado, André, por uma iniciativa individual. Não há um projeto coletivo, uma disciplina para dizer, olha, eu tenho aqui um aluno que está entrando agora no ensino fundamental, e o que eu imagino que ele seja, ele vai ser o PhD, solucionador, cientista. Não. Nós temos lampejos. Quero criar condições para manter no fundamental, indo para o ensino médio, eu quero ver o que eu posso estimular, se possível pular a etapa. Veja que no estado de São Paulo era aprovação continuada, né? Não tinha reprovação. Aí, a hora que você chega numa universidade, você já não lapida mais, você não... Depois da universidade, você não tem um diferencial competitivo, porque esse estudante não foi preparado. Nós temos hoje analfabetos funcionais, gente que não sabe o beabá das coisas. Aí, depois, é o que eu falei, vai vir a questão pessoal. Né? Então, o André entra, acabou o curso dele, vai fazer uma pós, vai fazer um curso de aperfeiçoamento. Aí você faz a diferença. Mas, infelizmente, isso não é política de Estado. Há algumas tentativas. Né? No Estado de São Paulo, as FATECs estão tentando fazer isso, né? Nós temos o SEBRAE tentando ocupar um espaço. Eu fui presidente da Associação Comercial em Belo Horizonte, tem lá uma associação comercial da área de educação, mas são iniciativas ou do setor privado ou do terceiro setor, mas nada em que você tenha um projeto de Estado que diga, olha, esta mão de obra, esse estoque de mão de obra vai estar não só disponível, não só no seu normal momento, não só, mas também e principalmente com qualidade. Não enxergo isso, infelizmente. Muito bom, professor. Agora, para caminhar aqui para o final do vídeo aqui, aquela pergunta que eu te faço, professor. O senhor tem uma varinha mágica, né? Que nós não temos mais o Congresso, não temos mais, e o senhor é o presidente do país. O que o senhor faria? Bom, na verdade, o modelo econômico que eu entendo como adequado, e ele é exitoso no resto do mundo, é um modelo econômico mais voltado para o liberalismo. É óbvio que a pandemia nos mostrou também, nós que gostamos da linha liberal, que precisa ter Estado. Né? Se não fosse o Estado intermediando vacinas, o Estado cuidando das pessoas, atacando uma parte da miséria, também não. Então, é possível não ser tão keynesiano como uma visão intervencionista
e não tão liberal como a Adam Smith. Eu acho que um Estado regulador. Então, se eu tivesse aqui uma varinha mágica, eu teria uma participação menor do Estado na economia, focado basicamente em educação, saúde e segurança, estimulando o setor privado para ocupar as demais áreas, estimulando que a gente tivesse o maior número possível de ofertantes, e aí então eu valorizaria a pequena e média empresa, para que você acabasse com uma concentração em setores, isso eu falo do setor de siderurgia, de mineração, falo do setor bancário, eu falo da área de transportes. O Brasil é muito concentrado. Então, se eu pudesse fazer um rearranjo, seria ampliar a oferta, estimulando o setor produtivo, um Estado focado nas questões essenciais para a promoção da qualidade de vida do cidadão, deixando a iniciativa privada com regras claras, com combate ao abuso do poder econômico, ditando lá. Aí, com essa leveza, nós criaríamos mais oportunidades, teríamos aí uma visão mais de longo prazo e não de curto prazo que nós temos atualmente. Beleza. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é valioso. Obrigado mais uma vez por vários ensinamentos aí e obrigado por agregar o meu canal aí para ajudar eu a crescer também nessa nova empreitada da minha vida. Muito bem, sucesso para vocês, sempre à disposição. Um abraço. Beleza, obrigadão. Valeu.